Bom, vamos começar falando da dupla Grenal. A gente começa falando do Internacional, que venceu o Fortaleza jogando no domingo de manhã. É isso aí, jogar pela manhã nunca é fácil. Eu, particularmente, não gosto muito desse horário. Mas o Internacional jogava em casa e conseguiu uma vitória por 1-0. Foi sofrido, sim, não foi uma vitória fácil. Mas o Internacional que já começou a dar as cartas de um trabalho que começa a se consolidar do técnico Diego Aguirre. São 7 jogos, os últimos 2. Lá em Recife, contra o Sport Recife, o Internacional venceu por 1-0 com o gol do Patrick. Um jogo realmente difícil e dessa vez, jogando em casa no Beira-Rio, enfrentava um adversário muito diferente do Sport Recife, que está lá na zona de rebaixamento, um dos candidatíssimos a cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Mas um Fortaleza que há pouco tempo atrás vinha brigando entre segundo, terceiro e quarto colocado, ainda briga na parte de cima da tabela, é uma equipe talvez uma das mais organizadas desse Campeonato Brasileiro, uma equipe muito bem treinada pelo Juan Pablo Vojvoda, e o Inter viu um adversário que em campo era superior do ponto de vista tático da organização, mas mesmo assim o Internacional fez um jogo muito inteligente e conseguiu, até mesmo se foi merecido ou não, o Edenilson fez um gol numa jogada individual, esse um dos principais nomes do Internacional, decretou a vitória 1-0 do Inter e começa a fazer com que o Internacional tem essa consolidação de trabalho do técnico Diego Aguirre, que agora colocou o Internacional lá no G6. E daqui a pouco, por que não, o Inter conseguiu uma vaga direta para a Libertadores. Beleza. Vamos dar uma olhada agora na fala do Diego Aguirre, então, após essa partida. Bien, boa tarde. El resultado es lo más importante. Quien fala otra cosa no futebol, para mí no es verdad. Mas, obviamente que tienen que encontrar los caminos para conseguir a vitória. Acho que hoje temos que valorizar muito a vitória, porque nós enfrentamos a realidade de hoje de Fortaleza, que é um dos melhores times de campeonato brasileiro, estava no G4, está nas semifinais da Copa de Brasil. Então, a vitória vale muito, eu dou muito valor. Nós, mais um jogo, não recebimos goles, mais um jogo fuimos competitivos, lutamos, brigamos, acreditamos e no final do jogo fomos a procurar a vitória e conseguimos. Então, eu estou feliz. Obviamente que sempre tem que trabalhar e sempre tem coisas para melhorar, mas quando você enfrenta um time que está em um bom momento, é normal que você sofra, que você tenha momentos de dificuldade, mas nós pudemos superar isso e estou muito feliz. Essa é a verdade. Tá aí então. Bom, o Grêmio venceu o Flamengo depois de 3 jogos, 2 vitórias do Flamengo, na Copa do Brasil. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, um jogo de atraso aí, o Grêmio venceu por 1-0 e não foi gol de pênalti. Podia ter sido até mais, né, Eric? Podia ter sido até mais, porque o Borja teve uma chance e acabou desperdiçando. Eu acho ali que é mérito do goleiro. O Diego Alves é um goleiro já que jogou por muito tempo no futebol espanhol, defendeu o pênalti até do Cristiano Ronaldo já e do Messi também. Mas falando do resultado do jogo e do que foi a partida do Grêmio, foi uma vitória emblemática para o Grêmio, que espantou, exorcizou um fantasma que vinha o perturbando já desde 2018, sequência de derrotas, alguns até marcados com fracassos, como foi o 4-0, para esse mesmo Flamengo, e eliminações em Copa do Brasil, em Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, com jogos muito ruins. E o Grêmio tinha que fazer um jogo muito equilibrado, um jogo assim do detalhe, contra uma equipe que talvez seja a mais poderosa da América do Sul, da América, uma equipe realmente muito forte, individualmente, coletivamente, jogando dentro dos seus domínios, dentro do estádio Maracanã, embora não tivesse com o time 100% absoluto, com alguns reservas, sim, um time mesclado, mas o Grêmio, mesmo contra esse time, ainda ia ter algumas dificuldades. E o Grêmio o Felipão fez um jogo consistente, na estratégia ele foi perfeito, e ainda com algumas individualidades, como foi o caso do Borja, mostrando que o Grêmio precisava ter vontade,
precisava ser na força e precisava talvez retomar uma identidade que me parece que o Felipão começou a fazer com que essa equipe retome. A identidade de um Grêmio que vai brigar pelo resultado. O Grêmio tem ainda inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. E para sair dessa zona da degola, zona do desespero, vai precisar jogar assim, na vontade, quando a habilidade, quando a qualidade não for o suficiente, então vai na força, então vai na garra. E foi contra esse mesmo Flamengo, que há poucos dias atrás tinha trucidado o Grêmio em plena arena, o Grêmio consegue uma vitória e agora fica um ponto apenas de sair da zona de rebaixamento, lembrando que com um jogo a menos, e agora dá uma esperança para a torcida do Grêmio, o Filipão, esse mesmo Luiz Felipe Scolari, que foi o grande protagonista daquele vexame dos 4-0 e também dos 2-0, que o Grêmio tem condições de sair da zona de rebaixamento e permanecer na Série A do Brasileirão. Bom, e o Felipão falou sobre esse resultado após a partida, disse que está dentro do cronograma dele. Vamos ver. Os números não representam a realidade nossa atual. Quando eu assumi o Grêmio tinha 2 pontos, eu assumi e tinha 2 pontos. E eu então, tenho que fazer pelo Grêmio, mesmo que ele tivesse 30, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, o mérito não é meu também, sim, pela vontade, pela dedicação, mas é dos atletas que entenderam que nós tínhamos que tomar algumas atitudes, mudar algumas características, fazer algumas coisas. E eu posso te dizer assim, se hoje a gente tivesse empatado e nós tivéssemos 20 pontos ou tivéssemos 21, eu estaria muito feliz, porque é dentro daquele organograma que eu tinha de pontos para o primeiro turno. Hoje se encerra o primeiro turno, que são 19 jogos para nós. Nós temos 22. Então a gente começa a dar alguns passos e fica feliz por isso, porque nós conseguimos ainda equilibrar algo que estava muito difícil no início. Mas essa vitória veio num momento certo, num momento bom, num momento que vai nos deixar com possibilidade de uma sequência melhor, e não podemos só pensar nos 7 jogos que tivemos e somamos 15 pontos em 21, porque a gente perdeu bastante lá atrás. Então, no cômputo geral, eu acho que está bom, pelo que nós tínhamos. Então, a vitória foi boa, foi ótima, mas ainda temos muito e muito caminho para percorrer. Muito bem, mais da dupla Grenal às 5 da tarde no Virando o Jogo, porque agora nós vamos falar do Ipiranga. Na Série C, o time de Erechim ficou no empate com o Ituano em 0-0, Eric. Isso aí, e olha, esse jogo do domingo, tive uma experiência muito bacana, que eu fui acompanhar o jogo como gandula. Capaz. Recebi o convite, né? Fui lá, olha, a experiência foi muito bacana. O jogo sem torcida, tu fica ali na beira do gramado, tu escuta tudo que acontece no jogo. O Ipiranga acabou empatando em 0-0 com o Ituano, mas 2 equipes já classificadas. O Ipiranga fez um jogo muito equilibrado, acho que essa que é a palavra. Um primeiro tempo muito estudado, tanto do Ipiranga como também para o Ituano, 2 equipes que tiveram poucas chances de gol. Jogo muito estudado, o Ipiranga que tentava sair com a bola tocada desde sua defesa, mas o segundo tempo o Ipiranga foi melhor. Não só na criação das jogadas ofensivas, como também para invadir e conseguir esses espaços na defesa do Ituano, que era uma boa defesa. Sem sofrer riscos, o Ipiranga perdeu 2 chances, uma em bola parada, bola de escanteio, e depois outra que o Diego Quirino acabou tentando ir ele mesmo para decidir. Podia ter largado a bola para quem vinha pelo lado esquerdo. O Digio teve 2 oportunidades que estava livre e acabou não recebendo a bola, que poderia daqui a pouco o Ipiranga ter vencido o jogo por 1 ou por 2-0. O Ipiranga foi melhor no segundo tempo. Mas o jogo sim foi, de todo, uma análise geral, foi muito equilibrado, 2 equipes que com certeza vão brigar pelo acesso. O Ipiranga que agora vê com um pouco mais de dificuldade conseguir essa primeira e segunda colocação, a menos que Novo Horizontino também o Ituano perca na última rodada e que o Ipiranga vença lá no estádio Francisco Novelito São José, o que é muito difícil, jogar naquele gramado sintético. Então, pensar em primeira e segunda colocação talvez já seja uma realidade um pouco distante. Agora, se o Ipiranga conseguir uma vitória contra o São José, mesmo que classifique em terceiro, já é algo significativo, porque daí nós já começamos a nos preparar para o quadrangular final, que já está aí. Tem mais uma semana para encerrar a fase classificatória e depois começar com o pé direito. Serão 3 jogos que o Ipiranga vai jogar em casa,
embora independente de ser os primeiros ou os últimos, o Ipiranga tem que vencer e o sonho do acesso está muito vivo. Pelo que eu vi lá no domingo, o Ipiranga tem totais condições de brigar no mano a mano, em campo, contra qualquer equipe que joga a Série C nesse momento. Bom, o Colosso da Lagoa estava vazio, mas o Caldeirão do Galo no fim de semana lotou de torcida que estava com saudade do Atlântico, que venceu jogando pela Liga Gaúcha. É isso aí, venceu o Vacaria por 4-0, o resultado bem próximo do esperado. Jogar contra o Atlântico em casa é muito difícil. Jogar contra o Atlântico em casa com o retorno da torcida, que depois de mais de 550 dias, 1 ano e meio, em razão da pandemia, estava ausente do ginásio do Caldeirão do Galo, é muito difícil. O Atlântico amassou o AVF, empurrando quase que todo momento o time de Vacaria para sua quadra de defesa, e os gols, naturalmente, eles vão saindo. Agora, eu não consegui estar lá, Leandro, mas eu vi a festa, camisa 6 esteve presente, poucas pessoas sim, mas conseguiram fazer um barulho com a charanga, com instrumentos. Muitas pessoas lá, pelo menos o que conversei com algumas pessoas que estiveram lá, e a organização ela foi muito bem, com o portão sendo aberto 1 hora antes para evitar fila, para evitar qualquer problema, e foi tudo dentro da normalidade, e nós começamos a pensar que a partir de agora nós estamos voltando ao normal, se é que dá para falar algo nesse sentido. Nós estamos voltando ao normal dentro do futsal, do futebol de campo. Então, em breve, vamos ter uma liberação da Série C para estar presente no Colosso da Lagoa nos Jogos do Ipiranga. Então, que grande notícia e que bom poder ter esse retorno da torcida verde rubro do Atlântico no Caldeirão do Galo. Muito bem. Olha, eu quero lembrar você que 5 da tarde a gente vai falar mais de esporte aqui na TV Bom Dia, porque teve jogo da seleção feminina de futebol, tem a Copa do Mundo de futsal, tem o Brasil jogando muito bem, favorito. Então, às 5 da tarde, não perca todas as informações aqui na TV Bom Dia no Virando o Jogo. Obrigado, Eric. Um abraço para ti, Leandro, e para todo mundo.